Começa agora mais um episódio do Uma Puxa Outra e eu, Marla Souto, ao lado das puxadoras Julima, Carol Brits, Kelly Anelli e hoje da nossa convidada especial, Raquel Galinatti. Vamos falar de temas do cotidiano que afligem a nós, mulheres, não necessariamente só nós, mas que são temas que a gente está sempre debatendo nas rodas de amigas e a gente traz aqui para nossa sala para fazer esse bate-papo informal. Para começar, já vamos colocar uma pimentinha, uma pergunta que eu acho que todo mundo já se fez ou todo mundo já ouviu por aí. Dinheiro traz felicidade? Eu vou ler um texto. Cientistas dizem que sim. A sensação de bem-estar pode continuar a aumentar com uma renda bem acima de $200 mil. Essa pesquisa chegou a duas conclusões. Em primeiro lugar, a felicidade continua a aumentar junto com a renda. E, em segundo lugar, entenderam que existia uma minoria infeliz. 20% dessas pessoas se diziam infelizes, né, ainda com o aumento do salário, porém, elas passaram por algum trauma, como luto, como sofrimento, assim, que não pode ser amenizado por dinheiro. Então, entende-se que esses 20%, né, eles não necessariamente estavam impactados por dinheiro, eles precisavam de algo que o dinheiro não podia comprar. Para começar esse debate, eu vou chamar a Juliana, nossa, né, que eu acho que a pessoa, não vou falar que eu acho que ela é que gosta mais de dinheiro aqui, porque ficaria mal, né? Todo mundo gosta. Mas vou puxar para você, Ju, dinheiro traz felicidade? E vou até complementar, Mala, com um estudo de Harvard, que dinheiro sim traz felicidade, né? Então, a gente já é um assunto super discutido de forma muito antiga e que, na verdade, a gente se pega para pensar se é felicidade ou não, porque ela pode ultrapassar alguns princípios, né? Então, sim, o dinheiro traz felicidade, ele traz estabilidade para que a gente consiga viver em conforto, cada um na sua escala, né? Então, sim, o dinheiro traz felicidade, eu vou afirmar isso várias vezes, porque acho que a gente, inclusive, é um dos grandes motivos que a gente se pega pensando por que eu não tenho, né? Naquelas questões do próximo tema, que são as crenças limitantes. Mas, sim, o dinheiro traz felicidade. Vou puxar para a Raquel, nossa convidada. Qual que é a sua opinião sobre essa afirmação? Eu acredito que o dinheiro traz conforto, o dinheiro traz estabilidade, o dinheiro traz uma sensação de bem-estar. Mas se a gente for analisar o que é felicidade, em alguns aspectos a felicidade ela não é palpável. E o dinheiro ele não vai trazer essa felicidade se a gente for falar em amizade, em amor, em carinho, em solidariedade, em reciprocidade. O dinheiro não vai trazer, muito pelo contrário, ele vai trazer gente interesseira, ele vai trazer gente oportunista, ele vai trazer falsas amizades, falsos amores. Então, em um certo aspecto, o dinheiro pode até atrapalhar a felicidade. Eu não gosto de ser do contra, mas o que o dinheiro traz, o que o dinheiro traz é um conforto e uma estabilidade para que você tenha serenidade e não estar vulnerável emocionalmente para achar que qualquer coisa seria uma felicidade ali. Eu acredito. E aí a gente vai, né, no nosso último tema, a gente vai voltar um pouquinho nisso, né? Eu acho interessante a gente pensar em talvez ao contrário, como a gente comentou anteriormente. A gente não ter dinheiro traz infelicidade. Então não é só porque eu preciso de dinheiro, mas você fica preocupado de repente de você, poxa, será que eu tenho como educar meus filhos de uma forma boa? Então eu fico um pouco mais triste porque eu não tenho aquele dinheiro para poder ajudar. Eu gostaria de repente de ter uma casa própria, de um carro. Então o não ter dinheiro traz a infelicidade em outros aspectos da nossa vida, né? Então eu acho que isso aqui é o contraponto da frase que a gente colocou aqui para conversar. O tanto dessas vulnerabilidades sociais interferem, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, eu acho que assim, existe uma grande diferença entre ambição e ganância, né? Mas é uma linha muito tênue. Então a gente realmente tem que pensar exatamente porque foi aquilo que a gente falou, existem coisas que não são compráveis, né? A doutora falou, então assim, a gente não compra determinadas situações, a gente compra realmente uma sensação, um bem-estar, mas efetivamente não existe um pacotinho felicidade que eu vou no mercado e compro, né? Poderia ter. Eu tô aqui só pensando $200 mil por mês. Eu queria ter essa experiência. Que aí você chega numa plenitude. Era $75 mil, mas eles entenderam que as pessoas vão aumentando e são mais felizes conforme vão ganhando. $200 mil não te deixa feliz? Me deixa feliz. Não, mas eu acho que eu concordo com um pouco da linha do que a Raquel falou,
que na verdade o dinheiro traz prazeres e prazeres nos tornam felizes, lógico. Mas é o ser feliz. E as emoções? Não é o ter para ser feliz, né? Sim. Então acho que o que importa mesmo, às vezes as pessoas têm muito pouco e elas são felizes. Extremamente felizes. Sim, né? e muitas pessoas têm muito e querem o poder. Isso, Porque o elas poder ficam não numa traz a busca felicidade, infinita. né? Porque ela não se sente, às vezes ela se sente naquele super pouco limite do que ela tem. O poder pode trazer uma realização pessoal que pode ser até confundido com uma felicidade, mas a felicidade plena o que seria? Seria você estar angustiada, com metas a cumprir, com várias situações a serem coordenadas, ou a felicidade é você estar tranquila e zen? Então E assim, aí é bem complicado, né? Cada um E cada um tem a sua seu- felicidade. a O sua que é felicidade felicidade. para mim, de repente, é diferente do que é felicidade para Kelly. Mas eu vou né? fazer um adendo, e aí também bem parâmetros Brasil. A gente vive num país pobre, vamos Sim. ser honestos, né? Com desigualdade, na Muito verdade. Com uma desigualdade muito grande. Muito. E, gente, é impossível você ser feliz e não saber se tem dinheiro pra comer no dia seguinte. Aham. Então, tem aquela coisa, né? Somos Será que a capitalistas pessoa, na essência. na essência, e Somos aí a gente fala, né, de uma consumistas. necessidade, além do consumismo, Kelly, da sobrevivência. Não, sobrevivência. É, É a o gente- mínimo vital, é o mínimo, como se diz. já né? falando ali da base da pirâmide de Maslow, né? Então, eu acho que isso me pega um pouco nessa questão. Por mais que a pessoa tenha uma felicidade que tá dentro dela, ai, poxa, é super pobre e tá feliz, mas eu acho que é uma felicidade momentânea. A preocupação que a falta do preocupação, dinheiro traz, ela acho que mina um pouco. Mas a da felicidade felicidade. é momentânea. Você Ninguém não é vive constantemente Exatamente. feliz, né? Nosso cérebro, ele fica o tempo inteiro, né? Isso daí é científico. A gente fica o tempo inteiro trabalhando para ser feliz, mas na verdade nós somos infelizes, Nessa né? Então busca, né? a gente fica Pela felicidade. procurando. E eu ainda tenho um porém, porque quando eu tô muito feliz, eu me sinto preocupada. Porque daqui a pouco vai passar. Exatamente. Isso chama ansiedade. Aí a gente é outro tema, né? Eu acho que assim, eu entendo o que a Kelly fala, porque assim, parece que quando você tá naquela felicidade plena, você fala assim, será que eu não tô esquecendo de alguma coisa? Né? Então assim, poxa, mas será que eu não tenho nada mesmo pra pensar que eu tenho que ficar mais preocupada? Nossa, Então, eu tô tão feliz. Eu lembro que a minha avó feliz. tinha umas coisas que, né, de crenças limitantes, a gente fala depois. A gente vai chegar agora. Mas era assim, você tá rindo muito hoje, porque você vai chorar amanhã. Ai, tinha essa Nossa, coisa. então isso A ficou. gente já vai puxar outro tema, Kelly, pra Perfeito. aproveitar, pra dar o tempo certo, porque se do dinheiro traz felicidade, acho que a gente vai ter que até trazer pro programa de novo, porque é tão amplo, eu acho que é tão pessoal essa opinião. Então já vamos pra crença limitante e vamos falar um pouquinho do lado feminino. Eu, Marla, cresci ouvindo minha mãe falar, putz, eu prefiro trabalhar com homem, trabalhar em lugar com muita mulher, tem muita fofocaiada, pra falar que ela usava, né? Tem muita fofocaiada e muita competitividade. E por muito tempo eu acreditei nisso, de alguma forma. Ficou intrínseco em ti. E além dessas crenças, acho que a gente tem outras várias, né? A gente, né, vou falar da loira burra, que foi um estigma, né? Aí por Na década conta, de não sei se 90. veio por conta de uma música, ou se já existia. Sim. E você, Kelly, conta pra gente aí sobre crenças limitantes. O que Então, te impactou? Então, eu desde muito novinha, eu sempre fui curiosa a charuto, a fumar charuto, essas coisas. Então, assim, eu com 20 e poucos anos, tinha uns amigos que tinham o pai deles que fumava charuto, e eu sempre estava por perto, querendo experimentar, achava aquilo tão empolgante e tal. E experimentei, eu tinha 20 e poucos anos, assim, só que eu não tinha lugares para fumar charuto. E aí, quando tinha oportunidade de viajar, passava para comprar. E eu lembro de uma vez entrar no free shop para comprar uns charutos e a moça chegar para mim e falar assim, mas qual é o paladar da pessoa que você vai comprar? Ele gosta mais isso? Eu falei, não, mas é para mim. Ah, mas charuto é muito masculino, né? Aí eu falei, não acho. E eu nunca achei mesmo, né? Então eu acho que assim, a própria mulher Faz isso. se limitando a dizer que charuto era uma coisa masculina, o que não era. Era uma crença mesmo, que era uma né? crença limitante. E eu também, a gente já tinha conversado Discutido também, que eu acabei vendo um post da Paula Oliveira, que ela estava sentada com um namorado no bar, e ela pediu uma bebida alcoólica, não lembro agora se cerveja, talvez, e ele pediu uma água, um suco. E quando o garçom veio, trouxe o suco para ela, e é outra crença limitante, porque a mulher tem que ser
a boazinha tomar E água. tem que tomar. Então, toma são água essas e não crenças toma a limitantes que eu cerveja. tenho bem. Eu acho que nós loiras passamos muito por isso. Nós É, loiras. Nós eu acho loiras. Eu e que Raquel estamos isentas tinha disso. uma época, da época da faculdade mesmo de medicina, ou você entrava porque você era ou bonita ou inteligente, não podia ser as duas coisas. Se você entrava na faculdade, é porque alguém pagou a faculdade para você por fora, então também tinha essas crenças, né? Eu acho que a do mulher que dirige mal também, e nós fazemos esse movimento. A gente fala assim, ela Tinha que ser tinha que ser mulher. mulher. E aí você olha um homem no carro. Então, às vezes a gente também faz esse movimento, Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, às vezes. Até no né? mercado de trabalho. Né? Quando uma mulher desponta muito, o homem é esperado que ele suba na carreira. A mulher, quando sobe, tem aquele porém, com quem ela saiu, A Raquel o que deve ela ter fez. passado por Conta isso de pra forma gente, latente. né? Você é muito masculino. Eu acho que meu marido vai adorar fumar charuto com você. Agora tá muito na moda, né? Sim. Todo mundo fuma charuto, homens e mulheres. As mulheres estão ingressando agora. Eu, como delegada de polícia, não tenho mais crença limitante do que a polícia não é lugar de mulher. Né? Nossa, Sim, total. com E até certeza. hoje, nós não temos 20% de mulheres nas instituições de segurança pública. Quando a gente fala em polícia militar, diminui um pouco num parâmetro nacional, mas algumas crenças limitantes. A primeira é que a polícia teria sexo. Então, quando a gente fala que nós somos um pouquinho mais do que 50% da população aqui no Brasil, e a gente não tem essa representatividade numa instituição que proporciona segurança pública. Então, a gente vê o quão as mulheres foram desenhadas para estarem dentro de ambientes privados entre quatro paredes, né? E o quanto isso coloca até as mulheres que procuram, né, a polícia numa situação de fragilidade, porque muitas vezes elas gostariam de ter um contato com outra mulher, representatividade. não com um homem, né, se sentir mais acolhida, representatividade. protegida, enfim. Eu acho que aí também eu acho que fica um estereótipo que mulheres são mais acolhedoras e homens menos. Eu acredito que tem mulheres que são muito mais brutas do que homens. E tem Talvez homens simpática. que tem, não, brutas mesmo, não tem tanta sensibilidade Exato, né? para o acolhimento de uma vítima. Mas quando a gente fala nesse sentido, claro que a mulher, quando ela é engravida na polícia, ela fica como uma peça fora ali da equipe, atrapalhando a equipe. Então, a polícia, até hoje, infelizmente, como vários aspectos, vários setores da sociedade, foi desenhada por homens, pensada por homens, direcionada para homens. Então a gente tem que mudar esse aspecto. Eu fui a primeira mulher na história a representar os delegados de polícia no estado de São Paulo. Nossa, isso foi Uau, agora, olha que legal. em 2007. Que bom, parabéns, Raquel. Então a gente vê o quanto a gente ainda tem que caminhar para a gente ter uma representatividade na política. Hoje eu estou como diretora na Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Também é a primeira vez que uma delegada do estado de São Paulo chega lá nessa associação. Temos uma pessoa de peso. Não, mas é muito complicado, porque daí eu acho muito injusto alguns aspectos. Realmente é um ambiente hostil, a polícia, então quem não tem vocação, os homens e as mulheres se sentem desconfortáveis, só que a mulher, ela tem um problema maior. Se a mulher, ela é, de repente, delicada, ou ela tem uma personalidade mais tranquila, ela é atropelada. Então, é uma situação injusta em que as mulheres, para sobreviverem, ela tem que ter um pouquinho mais do que os homens. Quando vocês falaram que dos homens é esperado que os homens tenham ascensão, é esperado que qualquer homem medíocre tenha ascensão, porque eles estão ali. Agora, as mulheres não, elas têm que ter algo muito a mais para conseguir galgar espaços. É que é embutido neles, né? É porque é normal. Eles já crescem, esse menino vai ser um CEO. Porque é normal. E ele não tem que ficar provando novamente que ele merece estar nesse lugar. A síndrome da impostora permeia todos nós. A gente já falou sobre isso. Gente, eu vou ter que puxar o break, né? Já estourei o tempo aqui, vou ter que puxar o break. A gente já volta com uma puxa outra. Voltamos com uma puxa outra e já vem com o quadro Puxa do Insta. Vamos lá. Mário Sérgio Cortella disse: não dá para ignorar. Você e eu temos um preço. O ser humano é racional e livre para fazer suas escolhas, inclusive as erradas. Afinal, somos todos vulneráveis e imperfeitos. Por isso, a boa conduta e a atitude ética exigem prevenção e vigilâncias constantes.
Raquel, já vou puxar para você. O que você pensa sobre essa afirmação? O preço não pode ser quantificado por dinheiro. Se for quantificado por dinheiro, eu discordo de forma veemente. Todo mundo não... se for o preço a ponto de todos podem ser comprados quantitativamente por dinheiro, eu discordo. Mas todo mundo tem um preço, pode ser um preço em relação a pessoa ficar, de uma certa forma, extorquida emocionalmente. Olha, é uma palavra que eu inventei agora, né? Extorsão emocional. A pessoa, ela fica refém emocionalmente de alguém, é o preço que ela está pagando, porque ela aceita migalhas emocionais e ela tá ali naquele preço. Ou por amizades, ou ela paga um preço para estar inserida em determinados setores, até mesmo ambiente de trabalho, até que esse preço extrapola e ela não aceita mais. Agora, se for quantificar de forma econômica e financeira, eu discordo. Eu até comentei, né, um pouquinho antes no bate-papo, na questão do ambiente de trabalho mesmo, da pessoa se manter num trabalho que ela não aguenta mais, né? Ela já tá num peso emocional muito grande, mas ela de fato precisa daquele dinheiro para sustentar a casa. Vou puxar pra Ju, porque ela não falou tanto, e depois vou dar pra você, porque a Carol tá nervosa ali. Na verdade, assim, eu trabalho no mercado financeiro, né? E a gente acaba vendo, assim, algumas situações, eu tenho que lidar com algumas situações que eu vejo, por exemplo, um filho e um pai numa relação que eu fico ali absurdamente. E hoje eu já tenho total conforto de falar assim, olha, nem vou te atender mais. Porque a gente vê realmente muita situação de que, às vezes, o próprio pai é um pacotinho de dinheiro, sabe? Quando um filho atua e olha e espera. Então, assim, eu tenho que ter um trabalho emocional muito grande para que realmente eu consiga separar. E hoje, sim, fazer distinção, inclusive, de quem eu vou conseguir atender ou não. Porque é muito conflitante para mim eu ver um filho realmente tratar um pai de uma forma inconsequente, porque ele tá vendo que o pai ali é só um pacotinho de dinheiro. E existe sim, gente, todos os dias, é entre marido e mulher, é entre filho e pai, é em todas as escalas. O dinheiro, a gente vive sim um mundo capitalista e as pessoas, elas fazem coisas sim por dinheiro. Dinheiro e vida estão aqui, ó. As pessoas matam por ele, né? Aqui a delegada que não deixa a gente Mas algumas, né? Algumas, não é todo graças mundo, a Deus, né? ainda bem, né? Ainda E aí, bem. puxando um pouquinho por esse tema, lembra que a gente já também tentou conversar sobre isso, da questão de algumas crianças que são celebridades e aí acaba dando um valor para aquela família, né? Então, aquela criança acaba gerando um dinheiro para aquela família. Então, isso Tipo o caso da Larissa Manoela. Isso, e outras, né? Outras jogadores de futebol que acabam sendo gerados aquela fama e justamente os pais e familiares e maridos e mulheres focam naquele dinheiro naquela pessoa. Então, e aí exploram a criança, e acabam explorando por essa situação. Então, eu acho que também tem isso. Mas eu gosto muito quando vocês duas falaram sobre isso, essa questão do valor, né? A Kelly não falou ainda. Mas a gente discutiu sobre isso muito, essa coisa do valor. É porque eu tinha lido o texto antes e eu tinha colocado como valor da pessoa, né? Que a gente, né? Princípio. No nosso meio aqui, aqui não, mas em geral, né? As pessoas, elas estão muito mais ligadas à pessoa que tem alguma coisa do que a pessoa que é. Né? Então, acho que a gente tem que valorar o ser, o pai, a figura do pai, não a figura do banco do pai, isso, né? Mas eu acho que assim, a gente, se for assim, a gente tem que valorar as pessoas que nos dão valor, né? Então, acho que aí eu tinha entendido mais nesse sentido de valorar. E como porque a palavra preço, eu até pesquisei bastante para entender se preço sempre estava relacionado ao monetário. E aí eu não encontrei uma, né? Porque o preço, na verdade, ele é sinônimo de valor. Embora então, por isso ele tem as duas coisas. Então eu acho que nessas duas balanças a gente pode colocar dessas duas maneiras. E aí a gente até um pouquinho, né, antes de comentou, né, sobre isso, né? Você é advogada, vocês fizeram direito. De uma pessoa que faz o direito, e tem gente, né, que a gente sabe que defende assassinos, que defendem criminosos. E tem que ter. E não necessariamente todo mundo que fez direito, né, você pode ter feito a faculdade e falado, para esse lado eu não vou. Mas aí que tá, essas pessoas, elas não defendem o criminoso, elas defendem o direito que o criminoso tem de ter direito. As pessoas, elas não se apaixonam na causa, até porque quando acontece isso, a defesa vai ser inócua. Sim. Então, elas estão comprometidas com o Estado Democrático de Direito, tem a tríade, e que aquela pessoa inserida, que rompeu o pacto social e violou a lei, ela tem direito e garantia
a uma defesa. Então, ela está ali defendendo o direito à defesa. Não é defendendo Não é o criminoso defendendo a estuprador. pessoa, Eu não né? tenho essa Sim. vocação, tá? Mas ela- Eu não tenho essa Você vocação. mudou uma crença limitante minha neste momento, porque é difícil a gente olhar para uma situação e hoje, assim, como é que Dessa vai maneira, defender? né? É um jogo É, democrático. perfeito. O jogo democrático, o pior criminoso, o mais monstruoso, ele tem uma garantia constitucional, que é o direito à defesa. E Então, o fala pra ele. advogado, ele está exercendo o que ele jurou Todo fazer. mundo é inocente até que se prove ao contrário. E né? os Então, médicos é também, Exato. quantos falamos sobre ladrões, criminosos, latrocidas, homicidas, chegam ali nos hospitais e o médico jurou salvar vidas, independentemente Independente de do qual que seja. seja, você precisa Mesmo se salvar for um vidas. monstro, tem que salvar. Sem julgamentos, né? A gente Mas tá eu ali não tenho por essa vocação. Então já vou puxar pro caderno de perguntas irreverentes, gostoso. só tem uma pesada agora. Caderno de perguntas, Raquel, aquela coisa da escola, da época dos maias, sabe? Que a gente respondia. Enfim, Nossa, ela tira umas coisas. vamos lá, caderno de perguntas. Quem era você na escola? Frente ou fundão? Eu estudei aqui em Santos a vida inteira. Primeira fileira da primeira Por isso que ela carteira. passou, tá vendo? Verdade. Onde eu tava? No meio. Eu Ah, ficava no meio porque eu Nerd. fazia a ponte do fundão com a frente, porque eu sou agregadora, vocês Legalzinha, sabem, né? Eu só Lógico. detestava Então, a fila, que eu sempre era a penúltima. Porque Porque é mais alta, né? Nunca era mais alta, mas era a penúltima. Ah, eu já fui primeira várias vezes. Do que? sim, Da fila, da né? fila. Metro e meio, Mas e né? você era da frente ou do fundão? Eu era do fundão. Você era do com fundão também, com certeza. Eu era da bagunça. Se a bagunça estivesse na frente, eu tava na frente, assim. Mas eu sou da comunicação, gente. Eu acho que eu nasci da comunicação. Eu já sabia desde a 7ª série que eu ia fazer publicidade. Então eu sempre falei muito. Acho que eu era do fundão, porque era uma pessoa que conversava durante as aulas. ela atrapalhava total. Você sentiu Atrapalhava isso, total. né? É. Nossa, E eu sempre você? fui nerd. Da frente? Nerd da frente. Sempre. Mas eu fazia uma baguncinha também, mas sempre ali. Primeiro as obrigações, depois a bagunça. Eu era do tipo que montava o caderno de perguntas, passava para as pessoas. Eu acho que a gente, nenhuma de vocês tocou, mas eu vou falar porque eu na minha escola a gente tinha o que a gente chamava de mapa de sala, né? E como eu Sim. sempre fui uma das mais faladeiras, mesmo sendo estudiosa, eu era da primeira fileira, primeira carteira da terceira fileira, que era para ficar na frente da professora, para eu não chamar os outros para conversar. Mas Porque a gente mudava, né? Você saía do seu Exatamente. lugar, né? Mas no mapa quando de eu classe. a professora não usava o mapa de sala, eu óbvio que eu ia lá para trás. E quando você tava no lugar que você gostava e chegava mapa de classe, você É um tinha que saco. voltar. Então, Você assim, nem eu ia. sempre fui daquelas de ficar na frente porque eu atrapalhava, porque eu gostava de conversar e tudo mais. Então, era assim, eu sou a estudiosa, mas atrapalhava os outros. Mas quando eu podia, ia lá pra trás. Então já vou direto com você. Com emoção ou sem emoção, Carol? Ai, gente, ai, meu Deus do céu. É assim. Eu não sou uma pessoa de super mega adrenalina. Então, com emoção para fazer coisas, montanha-russa, me atirar de asa delta, não precisa nada disso, não quero. Não gosto, sem emoção. Sem emoção. Mas eu acho que tudo na vida tem que ter um pouquinho de emoção pra gente ter prazer, né? Prazer no trabalho, prazer na sua vida de família, de amor, de amizade. Se não tiver emoção, não tem graça. Você, João. Com emoção. Acho que tudo que a gente coloca emoção em primeiro lugar, eu acho que todo o restante vai. Assim, acho que emoção pra mim tem que ter. Claro que não os extremos, eu acho que são fases, né? São fases. A gente já quis a montanha-russa, vai. Não, eu já quis. Super na montanha-russa. Mas Eu já hoje vou no mais. sem emoção, eu tenho que estar preparada. Vai que eu não tô maquiada, arrumada. Eu não gosto de emoção nesse A Leonina, sentido. Eu tenho abate. que, pra mim, é sem emoção, com certeza. Eu prefiro Padrão. me preparar. Com emoção. Você, já imaginei. Com emoção. Intensa. Eu sou emocionada em pessoa. Eu já sou emocionada. Não deu, vocês viram? Não deu, a gente vai no caminho, vai se arrumando no caminho. E tá tudo certo. E Com tá emoção. tudo ok. Bom, vou pra última pergunta, e essa é pra ser engraçada, né? Gíria antiga que ninguém mais usa, mas você ainda lembra. Putz, grila. Meu, foi muito bom. Por que pararam de falar? Maneiro. É maneiro, Nossa, isso é maneiro maneiro, é- isso é maneiro. Maneiro, não combina com você falar maneiro. Mas naquela época Meio combinava, carioca, né? né? É mas que o não É bem maneiro carioca, né? é- Eu tenho um amigo que sempre fala. Maneira Maneiro, eu carioca, acho que mas carioca falam também. ainda. Mas ainda Carioca. falam, né? Carioca Mas falam. aqui, lembrar. Tô tentando lembrar. Ju, vou passar pra Carol. então, Eu, como lido com crianças todos os dias, eu gosto muito de falar, essa criança tem cara de traquinas, você tá muito traquinas. E traquinas é cara de traquinagem, de fazer serelepe, eu ainda falo umas coisas assim.
traquina, serelepe. Eu falo muito a palavra show e os jovens não usam, mas nossa, Show, que show! que show. Ninguém, Não. jovem não usa mais show. Não. Ah, não, o que a Não. gente fala, eu falo show também. É que putz grila eu não falo mais. Mas putz, grila é uma Nossa, coisa eu que falo. eu acho que eu também, na putz. informalidade, Mas acho que eu sabe falo. uma que eu vou falar aqui, talvez vocês lembrem. Tá russo. Tá russo, nossa. Vocês lembram disso? Minha mãe Quer ver falava. uma que eu nunca falei? Eu sempre detestei, é novas. É novas? É Ai, essa eu não novas. sei. Nossa. É novas. Essa é novas pra mim. É, né? novas Essa também. eu falo, Pra falava mim também é muito. novas. Essa eu não, Vai, mas Ju, tá não lembra ruim. de nada? Gente, deu um Chuchu, você falou aqui chuchu quando a gente tava conversando. Fui Chuchuzinho. eu que falei do chuchuzinho. Não, foi você chuchu, então. Rolou aqui um chuchu. Mó legal. Mó legal, Mó mó legal. legal. Às vezes eu me pego falando, bastante até. Nossa, Mó legal, eu legal. tento dar uma melhorada. Como é que a gente chamava o crush antigamente? Alguém lembra? Paquerinha? Paquera, Não, como é que Paquera. era? Não, Ficante. não sei. Ficante. Então, acho que ficante Prospect. eu falava. Prospect atual. Prospect atual. Não, era Não, paquerinha. não fala era- mais crush. Ah, não fala Não mais? fala mais. Já é Já passado, mudou, já. Crush é a gente com crush de celebridade, né? Então É, não a fala gente mais é que agora. já. O que é agora? Eu não sei agora o que que é. Mas A eu sou- gente eu sou- pergunta, coloca no Instagram pra gente como é que fala agora, né? É. Exatamente, Kelly, já vamos puxar o finzinho do programa. Coloca no Instagram pra gente qual a gíria idosa que ninguém mais usa e você ainda usa, às vezes, ou você lembra. E fala as novas também, para as tiazinhas se atualizarem. Com certeza. Assistam, uma puxa a outra.